Olá, para quem não me conhece, meu nome é Milka Lorena, sou enfermeira e professora do curso técnico de enfermagem. Hoje eu vim trazer um assunto de centro cirúrgico. As cirurgias, elas são classificadas de diversas formas e hoje eu vou falar sobre classificação de cirurgia quanto à finalidade. As cirurgias, elas podem ser classificadas como, por exemplo, curativa, paliativa, diagnóstica, reparadora ou plástica. Como assim? Vamos lá, vamos dar exemplos de cada um. Cirurgias curativas. Qual o objetivo da cirurgia curativa? Curar, né? Sanar o problema de saúde daquele paciente. Então, nesse caso, vou dar uma situação. O paciente ele tem um diagnóstico de apendicite. A apendicite, quando ela está infeccionada, né, se a gente não retirar esse apêndice, ela pode complicar e chegar, inclusive, a generalizar essa infecção, que é grave e pode levar à morte do paciente. Então, o paciente ele consegue sobreviver sem um apêndice. Ok, se eu retiro cirurgicamente esse apêndice, eu estou resolvendo o problema de saúde desse paciente? Sim. Então, logo, ela é uma cirurgia curativa, a cirurgia de apendicectomia. Então, outro exemplo, o paciente ele tem problema de cálculo renal, então ele tem pedras nos rins. Uma vez que a gente faz a retirada dessas pedras cirurgicamente, nós estamos fazendo uma cirurgia curativa. Retirada da vesícula, mesma coisa. O problema é a vesícula, pedra na vesícula, retiramos, curamos o paciente, então, cirurgia curativa. Deu para entender? Segunda finalidade, né, que é a classificação cirúrgica. Ela também pode ser considerada paliativa. A cirurgia paliativa, o objetivo dela é atenuar os sinais e sintomas da doença, aliviar a dor desse paciente, mas a causa em si do problema, né, a gente sabe que não vai ser possível resolver, senão seria curativa essa cirurgia. Então, é mais para a gente dar uma qualidade de vida. Vamos dar um exemplo aí. O paciente, por exemplo, ele precisa se alimentar, mas ele não está podendo fazer isso normalmente por via oral. E aí, o que acontece? Não consegue passar a sonda, também por alguma questão, pode ser um tumor, né, no trajeto dessa via digestiva. Então, muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia de, por exemplo, de uma gastrostomia, né, para a gente colocar uma sonda diretamente no estômago do paciente. No caso, o problema que levou ele não poder se alimentar não vai estar sendo possível resolver. Mas para garantir a alimentação, qualidade de vida para esse paciente, para ele poder ter essa necessidade básica garantida, a gente vai fazer essa cirurgia. Então, ela é paliativa, garantir a alimentação desse paciente, né, mesmo que não seja por via oral, mas é um paliativo, né. Outro exemplo. O paciente, por exemplo, tem câncer no reto, no ânus desse paciente. Tem pessoas que precisam remover. E aí, como é que ele vai evacuar? A gente pode fazer uma cirurgia paliativa de colostomia. A gente vai colocar uma bolsa, né, diretamente no intestino desse paciente. Esse intestino vai ficar projetado para fora e as fezes vão estar sendo desviadas para lá. Né? Então, isso é uma forma paliativa, né, de garantir essa necessidade básica do paciente, tá? Então, paliativa, cirurgia que a gente não vai resolver o problema, mas vai atenuar sinais e sintomas, aliviar a dor, né, trazer conforto para esse paciente. Terceira classificação, diagnóstica. A cirurgia diagnóstica ela tem como objetivo esclarecer o processo patológico. Ou seja, o médico está desconfiando de alguma questão na bexiga desse paciente. O que ele vai fazer? Vamos fazer uma cirurgia de cistoscopia, ou seja, a gente vai colocar uma câmera na uretra desse paciente até chegar na bexiga. Para quê? A fim de ter imagens, a fim de ter ali alguma visualização desse órgão, né? Para, enfim, poder ter um diagnóstico médico. Então, nesse caso, a cirurgia foi para fins diagnósticos. Uma laparotomia, visualização da parede abdominal, para também esclarecer algum processo patológico. Um tumor, um foco de hemorragia, algo do tipo. Então, cirurgias diagnósticas geralmente terminada em escopia, né, são para esse objetivo. Quarta classificação, cirurgia reparadora. Cirurgia reparadora, qual é o objetivo dela? É reconstituir uma parte do corpo que foi lesada por uma enfermidade ou trauma. Exemplo, a pessoa sofreu uma queimadura. Queimadura, perdeu parte daquele tecido, daquela pele. Quando a gente faz uma cirurgia de enxerto, ou seja, eu vou tirar tecido de outra região e vou colocar naquela área que foi lesada por esse trauma, que foi a queimadura. Então, isso é uma cirurgia reparadora. Não é uma questão estética, foi uma questão que um trauma ou enfermidade gerou. Se fosse uma retirada da mama por conta do câncer de mama, quando eu reconstituo essa mama, eu estou fazendo uma cirurgia reparadora. Qual a diferença da reparadora para a plástica, que é a próxima classificação? A cirurgia plástica, o objetivo dela é estético, ou seja,
em geral, o paciente que vai dizer eu não me agrado do meu nariz, quero fazer uma rinoplastia, quero mudar, quero colocar ele mais para cima, quero afinar o meu nariz. Então, juntamente com o médico, né, isso vai ser feita a possibilidade dessa cirurgia e vai ser feito por objetivo do paciente mudar algo do seu corpo que, enfim, ele nasceu nessa condição e não necessariamente foi uma enfermidade, um trauma que deformou, ele simplesmente não se agrada esteticamente daquela parte do corpo. Então, cirurgias plásticas, em geral, é o próprio paciente que solicita por uma questão própria, né? E só para a gente diferenciar a reparadora da plástica. Então, com relação às cirurgias, elas podem ser classificadas por essas finalidades. Essas questões costumam ser cobradas em provas de concurso. Tanto essa, quanto a classificação, quanto a urgência e também o potencial de contaminação, que em outros vídeos a gente pode trazer para abordar com vocês. Se tiverem ideias de vídeos, podem colocar aqui nos comentários para a gente estar trazendo para vocês, tá certo? Beijo, até a próxima!